Bom, nosso grupo vai falar sobre moedas e criptomoedas. Nosso grupo é composto pelo Fernando, pelo Guilherme, pelo Gabriel, pela Maria Júlia, pelo Nicolas, por mim, Vitor e pelo Thiago. Bom, a gente escolheu esse tema porque é um tema bastante atual e está muito presente nos cursos voltados para a área de tecnologia. E a gente achou um tema muito interessante e agora a gente vai discutir um pouco sobre ele. Mas, afinal, o que é uma moeda? Uma moeda, ela é uma forma de realizar transações monetárias. Com a moeda, ela é possível a gente fazer a ocorrência de negociações de compra e venda. Ela pode ser dividida em quatro grupos. Pode ser dividida em moeda, onde a moeda de metal que utilizamos, como os centavos. O papel moeda, que são as cédulas de papel. A moeda escritural, que é a transferência entre as instituições. E a moeda nacional, que é o dinheiro da economia do país. As principais funções da moeda são meio de troca, que é quando utiliza-se o dinheiro a fim de pagar por bens e serviços. A unidade de conta, que é o meio que se expressa uma medição ou uma comparação de bens, ou também transações, onde se coloca um preço em bens e serviços. E também é reserva de valor, quando há preservação do poder de compra. Pode ser usada tanto para acúmulo de bens ou para reserva para poupança. As moedas, como conhecemos atualmente, elas surgiram onde é a atual Turquia, e normalmente elas eram produzidas com ouro e prata, e elas eram feitas com cunhagem a martelo. Bom, com a globalização, depois com a evolução do mundo todo, o comércio entre os países acabou se tornando recorrente, né? E a necessidade de uma padronização dos valores das moedas de cada país ficou necessário. Com isso, surgiu o câmbio. Mas afinal, o que é o câmbio, né? Bom, o câmbio é um termo usado para denominar a troca de moedas entre os países. E como que funciona? Bom, a base do câmbio é a lei de oferta e demanda. Então, como por exemplo, o valor de uma moeda com relação a outra é dado por diversos fatores. E um dos principais fatores são as transações envolvendo serviços internacionais. Como funciona, né? Então, por exemplo, pegando uma empresa brasileira prestando um serviço para um país, como Estados Unidos, por exemplo. Ela vai prestar o serviço e vai receber o valor em dólar. Com esses dólares na mão, a empresa brasileira ela vai vender esses dólares dentro do Brasil para cobrir os gastos que são gastos em reais. Então, quanto mais dólares vendidos dentro do Brasil, mais o valor desses dólares vão cair. Quanto mais serviços prestados para fora, então, mais dólares entram no Brasil. E com isso, o valor do dólar cai. Esse é um exemplo de como a relação entre os países pode interferir no valor ali das moedas de cada um deles. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre criptomoedas, mas antes de falar sobre elas, eu preciso introduzir o conceito de blockchain. Blockchain, ele foi primeiramente introduzido na internet, nesse artigo, né, que traduzindo significaria um sistema de pagamento, sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto. Foi publicado por Satoshi Nakamoto, pelo pseudônimo, né, em 2008. E nesse artigo ele explica um futurístico, né, meio de pagamento, onde você não teria, né, na verdade, o intermédio de um banco, por exemplo, né, entre outras coisas. A blockchain é totalmente baseada em cloud computing, ou seja, ela está totalmente online na internet. A blockchain, então, consiste de um conjunto de blocos, né? Esses blocos é um conjunto de transações que são protegidas com criptografia, né? Ou seja, então você tem uma corrente, né, de blocos contendo transações no mundo todo, basicamente, né? E ela possui registro de cada transação confirmada, né, de criptomoedas, a fim de evitar a adulteração e garantir a autenticidade. Então, como o próprio site do Bitcoin ele define, né, a blockchain ele é um livro público compartilhado entre os usuários que contém todas as transações confirmadas, né? E eu coloquei o link desse artigo já traduzido para o português. Tá, agora entrando nas criptomoedas, temos o Bitcoin. O Bitcoin ela é a primeira e até hoje a mais conhecida, né, criptomoeda que existe. Ela foi a primeira, então, a ser criada, uma moeda virtual descentralizada, ou seja, você tem ela, você não tem um centro, né, que nem, vamos supor,
Banco Central do Brasil, alguma coisa do tipo, né? Ela é mundial. Ela pode ser transferida de pessoas para pessoas, ou seja, você não tem o intermédio de um banco ou de uma agência, algo do tipo. Você não precisa de permissões ou de fronteiras para realizar isso. E também você tem o anonimato e a questão de ser irrastreável como alguns dos fatores positivos aí das criptomoedas em geral. E também não tem intervenções governamentais, ou seja, você não tem impostos, você não tem taxas de juros, efeitos de leis federais, estatais, etc. E o Bitcoin, ele por incrível que pareça, ele é limitado, né? Ele não é ilimitado, ou seja, quando foi criado, ele já possuía, já tinha-se a ideia de limitar, ou seja, a ideia é você ter um recurso onde é limitado, e pela oferta da demanda, demanda e oferta, né? Uma coisa limitada, quanto menos você tem, o preço tende a crescer, né? Então, a tendência do Bitcoin, né, em especial, é crescer demais o seu preço, mais do que já cresceu, né? Nos últimos anos aí, em questão de menos de 10 anos atrás, menos de 8 anos atrás, você consegue comprar um Bitcoin com um pouco mais de R$ 1.000. Agora já está valendo quase 300 mil, né? Então, é um grande aumento. E o Bitcoin, ele pode ser na verdade, ele é um grande investimento, né? As pessoas, muitas elas compram Bitcoin na esperança de simplesmente valorizar e vender daqui um tempo, né? E é um investimento. Tá, agora a segunda, vamos dizer assim, segunda mais conhecida, né? Que é o Ethereum, ou Ether, né? Ethereum barra Ether. Ela é uma moeda mais nova, né? Ela foi criada ali em torno de 2015 por um criador mesmo, né? Ele é um russo, ele tem um nome e tal, não é um pseudônimo, não é uma pessoa meio que desconhecida, né? Então, o Ethereum, na verdade, ele é uma plataforma, né? A ideia é, como eu coloquei aqui embaixo nessa imagem que eu tirei do próprio site, a ideia é você ter uma base para uma nova era da internet, né? Uma internet onde você tem pagamentos nela, você tem um sistema todo financeiro nela, você tem desenvolvimento de aplicativos, né? O Ethereum seria tipo um sistema operacional global, um negócio assim, né? Essa é a ideia, né? Então, livre de qualquer empresa, a influência de qualquer empresa ou pessoa, né? E a moeda dessa plataforma é o Ether. Então, a moeda, na verdade, é o Ether. Então, o Ethereum ele é programável, pode ser usado para criar apps, né? Essa é uma das ideias. Você pode versatilizar bastante, né? Vamos dizer assim. Grande parte dos NFTs hoje é comercializada a partir da Ethereum, né? Os NFTs que estão aí, vamos dizer assim, na moda, né? Você tem imagens NFTs, você tem até jogos NFTs hoje. E o Ethereum, o Ether, ele é bem menos conservador que o Bitcoin. Você tem aí um grande suporte, né? O Bitcoin basicamente ele continua o mesmo desde que foi criado, mas o Ethereum não, ele vem recebendo atualizações, vem recebendo versões e etc. Né? Então, existem outras criptomoedas, mas essas duas são as mais conhecidas principais. Então, vou falar agora sobre os tokens, né? Primeiramente, o que são os tokens? Um token é uma moeda virtual, né? Como se fosse um ativo ou uma utilidade também, que pode ser comprado e vendido. E, além disso, ele também se mantém na blockchain e permite que a pessoa que a possui utilize para propósitos econômicos ou também de investimento. Eles podem tanto representar, como por exemplo, a participação de uma pessoa em uma empresa, quanto servir estritamente para propósitos econômicos. Isso significa que as pessoas que possuem token, que são os determinados holders, eles podem utilizá-lo para comprar outros ativos ou trocar até mesmo por outros tokens a fim de gerar um lucro. Aí como funcionam? Eu vou falar vou entrar um pouco mais a fundo como funcionam daqui a pouco, explicando sobre os contratos inteligentes. A diferença entre o token e as criptomoedas
basicamente, uma criptomoeda, ela naturalmente é utilizada por individuais, né, para fazer pagamentos ou até mesmo, como foi dito, como investimento, né. Porém, os tokens eles podem ser utilizados para muito mais que isso, né. Eles podem ser utilizados para você também fazer trading, pode ser como uma reserva de valor, como uma forma de moeda também, igual como se fosse o Bitcoin ou algo do tipo. Mas o que realmente destaca um token, né, é a habilidade deles poderem ser regidos por regras totalmente programáveis, através dos contratos inteligentes que a gente vai ver agora no próximo slide. Então, aqui temos os contratos inteligentes, né? A definição, um smart contract, né, ou contrato inteligente, ele é um contrato que se auto-executa com os termos de acordo entre a ponta compradora e a ponta vendedora, sendo diretamente explicitado em linhas de código. Essas linhas de código existem através de uma rede blockchain descentralizada, onde elas controlam a execução e as transações são totalmente rastreáveis e irreversíveis. Duas das redes blockchain mais famosas de contratos inteligentes são o da Ethereum, né, e da Binance, que são a Ethereum Smart Chain e a Binance Smart Chain. Os contratos inteligentes, eles permitem transações seguras em que os dois lados são anônimos e podem fazer transações sem a necessidade de uma autoridade central, sistema legal ou mecanismo externo para validação. Como eles funcionam? Os contratos inteligentes foram propostos primeiramente por Nick Szabo, um cientista de computador americano que inventou a moeda virtual BitGold, 10 anos depois da criação do Bitcoin. Esse cientista definiu contratos inteligentes como protocolos de transações computadorizadas que executam os termos de um contrato. Ele tinha como objetivo estender a funcionalidade de métodos de transações eletrônicas para o mundo virtual. Atualmente, o método mais popular para se criar um contrato inteligente é se utilizando da linguagem de programação Solidity, criando os termos e lógicas através de uma IDE, como o Remix do Ethereum, que é a mais popular hoje em dia. E a relação entre os contracts e a blockchain, né, como já foi dito, os contratos existem dentro da blockchain, né? Então, se não existe uma blockchain, os contratos não conseguem ser executados. Irei apresentar agora sobre a mineração da criptomoeda. Qualquer criptomoeda. Irei abordar os 3 tópicos: o que é, como funciona e como minerar. Funções de uma mineradora. O que é a mineração da criptomoeda? Respondendo esse primeiro tópico, explicarei as principais funções da mineradora. A mineração de criptomoedas é, antes de qualquer coisa, um tipo de atividade econômica, como qualquer outro. Também é válido ressaltar que a negociação de ativos de criptomoedas só é possível através da tecnologia da blockchain e de sua mineração. Alugar o seu hardware. A função de uma mineradora, em geral, é o minerador alugar o hardware para intermediar e validar as transações de criptomoedas. Pode-se fazer uma analogia com a metodologia usada em bancos. Não obstante, o minerador irá processar os dados e fazer cálculos matemáticos com o seu computador, e em troca, ele receberá um fragmento dessa moeda como forma de recompensa. E por último, os processos básicos de uma mineradora intermediar transações, né? O principal processo para a mineração consiste por verificar os blocos de transações e a sua adição na blockchain. No entanto, debaixo dos panos, os mineradores competem entre si para ver quem se torna o primeiro a adicionar o novo bloco à blockchain, pois com isso se garante um bônus de recompensa extra.
Portanto, os mineradores são intermediadores de qualquer transação. A cada vez que uma transação deve ser realizada, vários mineradores serão designados para verificação. Como minerar? Primeiramente, o interessado na mineração deverá montar o seu rig de mineração. É o seu setup, por assim dizer. É o setup de hardware. Esse setup, esse rig, deverá ser planejado em função da moeda desejada. Pode haver entre uma moeda uma necessidade específica que a outra não vai ter. Por exemplo, o Ethereum e o Bitcoin necessitam maior uso das placas gráficas. Em contrapartida, para o Shiacoin, se utiliza um grande volume de armazenamento de memória. Por conseguinte, será útil a presença de discos rígidos para sua posterior mineração. A escolha do suporte também, outro tópico. É necessário escolher uma plataforma suporte para se minerar a moeda desejada. O suporte e os problemas de codificação serão fornecidos por uma plataforma que é também a provedora do software destinado à sua rig. Portanto, aquela irá se relacionar com essa, administrando o conteúdo a ser processado. Então aí tem uma rig de mineração, uns exemplos de uns galpões imensos, verdadeiras fazendas de mineração. Tem a presença de placas gráficas, então provavelmente seria para mineração de alguma moeda igual o Bitcoin ou o Ethereum, que precisam bastante de um processamento gráfico. A escolha da plataforma, esse aqui é o exemplo da NiceHash, uma plataforma relativamente completa. Ela tem o seu software para a sua rig, ela faz também a conversão de criptomoedas na plataforma. Você trabalhou, fez a sua mineração, você recebeu seu fragmento da moeda como recompensa. A plataforma pode ter os recursos de transformar essa moeda já em dólares ou em outra moeda. E tem os suas peculiaridades. E por último, quais moedas compensam minerar hoje? Isso é um tópico relativamente complexo. Porque, primeiramente, tem um halving. O que é um halving? Halving, de inglês. De prima, para os mineradores, isso pode parecer um pesadelo, como cortar o seu salário pela metade. Contudo, esse evento é de extrema importância para não degradar o valor futuro de uma moeda. O halving é um fenômeno presente no mundo das criptomoedas. Embora sua tradução direta para o português seja reduzindo pela metade, não necessariamente a criptomoeda deverá sofrer um corte de 50%. Em suma, para preservar o seu valor futuro ou incrementar, de uma criptomoeda, a quantidade de moedas criadas esporadicamente é reduzida. É uma questão de economia planejada. No caso do Bitcoin, onde os halvings acontecem a cada 4 anos, após sofrer um número de halvings projetado pelo seu idealizador, não haverá mais produção ou aumento da quantidade da moeda no mercado, que está mais ou menos por volta do ano de 2140 programado essa para de criação da moeda. Bom, vamos falar da estabilidade também. Contemporaneamente, as criptomoedas em geral não vêm possuindo um perfil muito linear, sobretudo em relação ao bem conhecido Bitcoin. Embora seja a criptomoeda mais valiosa do mundo, um Bitcoin que vale a mais de $50 mil hoje, ele ainda é consideravelmente volátil, uma vez que só nesse ano de 2021 ele obteve uma variação de 30 a 67 mil dólares para um Bitcoin.
A incerteza também é outro problema. As principais procuras dentre os mineradores de hoje. Entretanto, não há uma moeda certa para se minerar, já que o mercado é consideravelmente instável e volátil. Não obstante, uma das moedas consideradas boas hoje para mineração é o Ethereum, pois ela é considerada uma das moedas mais valiosas e, ao contrário do Bitcoin, as recompensas por pós-mineração são maiores, pois ela sofreu menos com o halving. O Bitcoin, como é uma moeda mais antiga, ele vem sofrendo halving há mais tempo. Então, para os mineradores que ganham em cima de um fragmento da moeda que é liberado para eles depois de eles processar os dados, eles vão receber uma menor porcentagem quanto mais avançado for o halving da moeda. Criptomoedas são legais ou ilegais? Cada país tem suas próprias regras em relação ao movimento de criptomoedas. Eu irei falar sobre 2 casos onde estes são levados a sério. Quando o Bitcoin se popularizou, a China foi onde mais cresceu a atividade de mineração de criptomoedas. Com o passar dos anos, o governo chinês temia que o Bitcoin fosse utilizado na lavagem de dinheiro. Também acreditava que seja uma ameaça para seu projeto de criptomoeda, o Yuan Digital. Como a China abrigava as maiores mineradoras de Bitcoin e isso chegava a gastar muita energia elétrica, também gerava muito lixo eletrônico, pois os equipamentos utilizados não eram reciclados. Devido a isto, a China decidiu tornar ilegal toda atividade envolvendo os Bitcoins, tornando-o um crime. Minerar, vender ou possuir era proibido. Isso também afetou os bancos ou corretoras dentro e fora da China. No gráfico da imagem, podemos ver a porcentagem de energia demandada para a mineração de Bitcoin de cada país, onde a China utiliza 1,29% de toda a sua energia produzida em mineração, quantidade muito alta em relação aos demais países. El Salvador é um país que não possui uma moeda nacional e este usava o dólar como moeda local. No entanto, às vezes, este ficava em falta. Para ter acesso ao dólar, as pessoas que têm parentes no estrangeiro recebiam remessas, as quais cobravam taxas muito altas. Entanto, o governo de El Salvador, a fim de encontrar uma solução para seu problema, decidiu aprovar o uso do Bitcoin como moeda nacional, sendo outra moeda legal no país, igual ao dólar. Pois assim as pessoas teriam acesso a mais uma maneira de realizar transações, além de incluir os 70% da população salvadorenha que não possuía serviços bancários, pois este tinha diversos critérios e custos para aprovar uma conta. Na imagem podemos ver como os pagamentos por Bitcoin se tornaram populares em diferentes tipos de estabelecimentos. Além de aprovar o uso do Bitcoin, El Salvador prometeu incentivar o uso desta moeda. Em 21 de novembro deste ano, foi anunciado a criação da Bitcoin City, uma cidade projetada para mineração e o uso do Bitcoin como forma de pagamento. A energia utilizada nesta cidade será fornecida por um vulcão que é próximo à cidade, e também haveria uma isenção de impostos na cidade. Tá, mas como comprar criptomoedas? Tá? Para você conseguir entrar nesse mercado, você primeiro precisa entender que para você comprar criptomoedas, você precisa de auxílio de alguém, certo? E quem é esse alguém, né? Pode ser o banco. Ultimamente, no Brasil, os bancos do Brasil, né, no caso, eles não fazem essa compra de criptomoedas. Nem mesmo o banco, hoje em dia, compra ações. Então, o que a gente procura, né? A gente procura uma forma de comprar por corretoras, que são bancos, certo? Mas que são especializados e têm essas áreas mais abrangentes, como a área de criptomoedas. Por conta disso, você tem que escolher, então, um banco, vamos falar assim, que você possa comprar, onde você possa comprar essas criptomoedas. Ou até mesmo ações, do mercado de ações de modo geral. O que é e como você faz para escolher esse banco, né? Existem várias formas de você chegar nessa conclusão, mas a que eu mais uso é o que eu não vou passar a pagar taxas abusivas, certo? Então, pensando nisso, eu escolhi aqui para mostrar para vocês a Binance, certo? A Binance, ela é uma corretora de criptomoedas que é especializada na compra das mesmas, certo? Quando você entra na Binance, a primeira coisa que você fazer quando você chega num banco é que você tem que fazer o seu próprio cadastro, certo? Você vem aqui,
e faz o seu próprio perfil, faz tudo bonitinho, coloca CPF, a maioria das coisas como você tivesse entrando para um banco, certo? A partir disso, você tem que depositar, né? Você tem que ter um depósito para conseguir comprar as criptomoedas. Então, quando você entra na Binance, tenha logo de cara a opção depósito bancário, beleza? A opção de depósito bancário ela pode ser feita de várias maneiras. Inclusive, a taxa de transferência bancária é nula. Você pode ver aqui, tem taxa zero. Você pode escolher aqui diversas moedas. Por exemplo, você pode pagar com dólar, com euro. Existem moedas fixas também aqui. E, no nosso caso, o BRL, que é o real, certo? Você vem aqui, continua, digita suas informações, e, de modo geral, você aqui já tem o seu real depositado na sua carteira. Como é que você faz para ter certeza disso? Você vem em uma visão geral da sua carteira. Aqui na sua visão geral, eu ocultei os dados para não aparecer, certo? Você consegue ter a noção de quantos BRL você tem, quantos Bitcoin você tem e Ethereum. Nesse mesmo lugar da carteira, você pode comprar outras moedas, você observar aqui. E existem formas mais simples, certo? Por aqui, você vai um jeito mais especializado, mas existem formas mais simples de você fazer esses trades, que são as formas de conversão. As formas de conversão, basicamente, você insere a quantidade que você quer, ou que você tem. Por exemplo, vamos falar que eu quero comprar Bitcoin, certo? Se eu quero comprar Bitcoin, eu venho aqui e digito uma moeda que tem na sua carteira, no caso eu tenho Clay, e eu consigo colocar aqui, poxa, eu quero comprar tudo que eu tenho de Bitcoin. A quantidade mínima é 10 Clay, então eu não conseguiria comprar Bitcoin porque eu não tenho essa quantidade mínima. Mas, por exemplo, se eu quisesse comprar Bitcoin utilizando Ethereum, beleza? Ethereum, você consegue comprar, fazer essa transação, certo? De Ethereum para Bitcoin. Da mesma forma que você consegue fazer com BRL e de muitas outras formas que tem aqui nesse site de conversão. Os outros trades são muito mais complexos e pessoas que utilizam essas outras formas de trade, elas estão mais aprofundadas no assunto e querem comprar essas moedas pelo preço que ela deseja. Aqui, você simplesmente está comprando o Bitcoin no preço que ele é hoje, certo? Se você vier aqui nessas opções de trade, você consegue avaliar melhor o preço daquela moeda e falar, poxa, eu quero comprar Bitcoin a esse valor porque eu acho que o Bitcoin vale essa quantidade, certo? Basicamente, é assim que se compra no mercado e principalmente pela corretora da Binance, certo? É uma das mais conhecidas aqui no Brasil. Se você tiver alguma pergunta, eu ficaria grato em responder. Comenta aqui no vídeo, que em algum momento a gente dá uma olhada e responde. Essa aqui são as nossas referências, beleza? E queria agradecer essa oportunidade de dissertar um pouco sobre esse mercado que afeiçoou tanto a gente. Por conta disso, fizemos esse trabalho. Muito obrigado.